Fala aí, nação, tudo beleza? Espera aí rapidinho, antes do vídeo começar, deixa eu só passar um recado aqui pra vocês bem rápido. Cara, se você quiser receber todos os dias notícias e informações do Flamengo aí no seu celular, já se inscreve aqui no canal, tá? Clica nesse botão vermelho aqui embaixo e ativa as notificações, beleza? Que é o sininho. Nação, por favor, dá essa moral aqui pra nós, que você não vai se arrepender, beleza? E também, já deixa o like aí no vídeo, porque isso vai ajudar muito, o nosso canal tá crescendo cada vez mais, tá? E vai estar me motivando a trazer tudo sobre o Mengão aqui pra vocês todos os dias. Beleza, nação? Então é isso aí, conto muito com o apoio de vocês, um forte abraço e fique com o vídeo aí. 5-1 forante o baile. Você tá brincando? O que o Flamengo fez no segundo tempo, tomou o gol por falha da defesa. Aliás, no primeiro tempo, 3 bolas já tinham entrado da mesma forma. Uma com o Bruno Alves, outra com o Miranda e uma também com o Arboleda, que desperdiçaram oportunidades. Só que no segundo tempo o Arboleda conferiu. Falha de marcação em bola aérea. Todo jogo a gente fala a respeito dessa falha de marcação em bola aérea do time do Flamengo. Só que com a bola no chão, aí não tem pra ninguém. E olha que teve um gol anulado ainda do Bruno Henrique, que ele dominou a bola com o braço. É verdade. Mas hoje ele, hoje ele tava daquele modelo que e o Renato. Você já imaginou como vai estar o Renatão agora na entrevista coletiva? Nossa. Gigantão. Ó o tamanho dele na entrevista coletiva. Ele não vai caber na lente, ó. Ó, dá uma olhada. Ó, ele vai crescer. Vai ficar grandão. Olha só como é que ele vai aparecer. Renatão vai ficar enorme agora na entrevista coletiva. Mas alguns momentos interessantes do jogo. Por exemplo, o William Arão foi tentar ensinar o árbitro como é a regra do futebol. E disse para o árbitro: você de regra não entende nada. Você teve que perguntar para o quarto árbitro. Aí tomou um cartão amarelo. E depois aquela ingresia entre o pessoal da comissão técnica do São Paulo com o médico do Flamengo, empurra, todo mundo expulso. E aí aquela confusão, por isso entrou, tirou um, tirou outro. Faz parte do futebol. O jogo foi quente, foi legal. Como o Jabuti não sobe em árvore, o time reserva do São Paulo não tinha como ganhar do Flamengo, com todo respeito. 5-1 foi até um placar exagerado para o jogo, mas era normal que o Flamengo vencesse a partida. E no final, já a gente vai mostrar também que teve aquela confusão, aquele empurra-empurra do médico do Flamengo com o auxiliar do Crespo, tudo isso você vai ver aqui no Sport Center, tá? Eu vou chamar o Pedro Henrique Torre, que tá ao vivo lá no Maracanã. Ô Pedro, a sensação, vou ser bem sincero, eu tô recebendo um monte de mensagem aqui na hashtag SC Brasil. Afinal de contas, o Flamengo fez 14 gols nos últimos 3 jogos, gente. É um atropelo atrás do outro e não é contra qualquer equipe, hein? Olha o nível dos adversários. O São Paulo que estava nessa empolgação danada, é o Defensa e Justiça, que a gente sabe que é uma equipe importante, e o próprio confronto contra o Bahia. A diferença desse retrato inicial que eu olho, o Pedro vai gostar dessa. A única diferença que eu vejo desse time pro time do JJ tá na arquibancada, que não tem a torcida, viu, Pedro? Porque em campo é a mesma coisa. Tudo bem, Bruno? Boa noite para você, boa noite também, Pascoalzinho, todos os amigos aí do Sport Center. Bruno tá mais empolgado que muito torcedor rubro-negro aí, mas tá todo mundo delirando com essa vitória do Flamengo aqui no Maracanã, né? Mas, olha, não foram poucos os 5-1 que eu ouvi aqui no Maracanã, não, depois do 5º gol do Flamengo sobre o São Paulo. Essa vitória maiúscula, né? Não tem como dizer o contrário, histórica mesmo, porque o Flamengo estava com o São Paulo engasgado há muito tempo. Eram 9 jogos sem vitória sobre o tricolor paulista. A última vitória do Flamengo sobre o São Paulo, lá em 2017, na Ilha do Urubu, quando o técnico do São Paulo era quem? Rogério Ceni. O Flamengo venceu de 2-0 e o Rogério Ceni acabou demitido. De lá para cá o Flamengo sofreu bastante. Ano passado teve uma goleada do São Paulo aqui no Maracanã sobre o Flamengo do Dome, 4-1, então dava para ver até no campo ali, até nesse sururu que aconteceu depois do 3º gol do Bruno Henrique ali, como a rivalidade tá grande entre os dois lados. Em um dos camarotes aqui do Maracanã, parte da delegação do São Paulo estava ali gritando bastante também, então estava um clima bem aflorado entre as duas equipes, mas o Flamengo de fato não foi um coletivo, assim, uma apresentação coletiva
tão boa igual a dos outros jogos, como Defensa e Justiça, e principalmente a partida contra o Bahia, teve mais abaixo, mas individualmente, principalmente ali com o Bruno Henrique, os jogadores apresentaram um futebol bem encantador assim. Não sei se dá para comparar com aquele time do Jorge Jesus, aí já são outros 500, também jogadores diferentes, né? Não tem Gerson, Rafinha, Pablo Mari, mas de fato esse início do Renato Gaúcho no Flamengo tem sido avassalador, né? 4 jogos, vou até olhar aqui para não me perder, 4 jogos, nessas 4 vitórias, 20 gols marcados e apenas 2 gols sofridos, então vem muito bem o técnico Renato Gaúcho nesse início de Flamengo. E aí a gente fica imaginando o que pode ser daqui para frente, né? A Libertadores só mais em agosto que vai acontecer. O Flamengo segue a caça aí do líder Palmeiras. Agora tem 2 jogos a menos no Campeonato Brasileiro e fica essa questão aí que, como você disse, foram adversários importantes. O São Paulo vinha de uma classificação muito bacana na Libertadores. É um adversário, como eu disse, que o Flamengo tinha muita dificuldade. Sofreu um gol naquela pane quase tradicional já que o time vem encarando no início do segundo tempo, do gol do Arboleda, no cobrança de escanteio, e teve forças para fazer os 3 gols com o Bruno Henrique e logo depois encaixar esse 5-1. Dá uma aliviada, todo mundo muito mais tranquilo, e de fato a gente não tem nem como negar que o ambiente no Flamengo parece bem diferente, assim, principalmente, até assim, publicamente fica bem claro isso. Os jogadores parecem mais leves assim com a questão da saída do Rogério Ceni e também a entrada do Renato Gaúcho. O Renato tem essa facilidade, né, de tratar demais do ambiente, assim, então ele vem trabalhando muito bem essa questão, conseguiu a classificação contra o Defensa e Justiça e agora esse 5-1 sobre o São Paulo. O Renato óbvio, não é questão nem de desmerecer o trabalho do Renato e tal, mas ele tem muita estrela, né? Impressionante, porque são 9 jogos sem vitória sobre o São Paulo e no primeiro confronto que ele tem contra o São Paulo no Maracanã, ele sai perdendo e consegue uma vitória de 5-1. Impressionante, Bruno. Então, todo mundo muito contente. Agora o Flamengo tem na quinta-feira aqui no Maracanã o confronto com o ABC, pela Copa do Brasil. Aí a gente não sabe se o Renato vai dar aquela poupada ou de repente vai querer já abrir uma vantagem pela Copa do Brasil, porque domingo tem um confronto fora de casa contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o São Paulo tomou uma pancada, uma ducha de água fria, né? Tinha aquela recuperação, um ótimo jogo que fez no meio de semana contra o Racing, a classificação na Argentina, mas tomou uma pancada, ficou ruim. O técnico Crespo até deu uma segurada, o Rigoni estava no banco de reservas, o Benítez também, colocou até os jogadores no segundo tempo, mas foi uma pancada muito feia. E aí aquele sururu que eu disse ali, Bruno, olha, ficou meio complicado. O médico do Flamengo, Márcio Tanuri, como você disse, parecia que era o auxiliar do Crespo que estava ali, daqui de cima não deu para ver muito bem, mas enfim, até a PM entrou em ação ali, ficou bastante complicada a situação. Para fechar aqui, Bruno, só um depoimento de quem observa aqui continuamente o Maracanã. Eu não sou engenheiro agrônomo, obviamente, a gente conversa com as pessoas. Eu tive bem próximo ali embaixo do gramado antes do jogo e agora voltei aqui para cima dando uma observada. Muito ruim o gramado do Maracanã, impressionante a qualidade ruim do gramado do Maracanã. A gente observa daqui de cima a dificuldade da bola rolar também, eu conversando com algumas pessoas mais proximamente ali, né, do gramado, espanta a qualidade ruim. E detalhe, o Maracanã ficou uns dias sem jogos e durante a Copa América ele foi poupado apenas para a final da competição. Teoricamente recebeu uma ajuda ali, uma reforma na verdade, e mesmo assim está bem ruim, talvez até pior do que antes da Copa América. Então isso preocupa, até porque o Flamengo preza por um estilo assim de posse de bola, para a bola rolar bonitinho. O Zinho sabe muito bem aí do que a gente está falando, mas impressionante como a bola, como a gente diz, perereca no Maracanã aqui. Ela quica demais, impressionante aqui, chamou muita atenção hoje aqui no Maracanã, Bruno. Boa, Pedro, você volta então já, tá, com essa entrevista coletiva do Renato, também do Crespo. Eu também não sou engenheiro agrônomo, não sou cavalo também para saber se gramado tá bom ou se tá ruim, viu, Pascoal? Mas que a coisa tá feia ali, tá? Que fica pererecando, como o Pedro falou, tá. Vamos ver uma tela que o Pedro destacou aí desse tabu quebrado, então, pelo Flamengo agora com a vitória em cima do São Paulo, tá? Porque, olha só, os últimos 11 confrontos entre São Paulo e Flamengo foram só 2 vitórias. A última vitória havia sido em 2017.
De lá para cá eram 6 vitórias do São Paulo e 3 empates. Os gols marcados pelo Flamengo e os gols marcados pelo São Paulo também estão aí na tela. 5 só hoje, né? Desses 13, então 5 hoje. Até então eram 8 só marcados pelo Flamengo. Ozinho, isso é o quê, hein? É estrela do Renato? Porque ele teve pouco tempo para treinar. De repente o time começa a meter aí goleada atrás de goleada. É na base da conversa, na base da estrela. Como é que ele mudou o Flamengo assim de uma hora para outra? É um conjunto, né, Bruno? É a estrela dele, claro, que essa estrela é muito pelo jeito que ele trata os atletas, que ele conduz o grupo, que ele administra os egos, né, que ele tem essa gestão. Cara muito experiente, além de atleta, está há muito tempo como treinador, tem um currículo, né, como treinador, é um cara simpático, um cara bom de se lidar no dia a dia. Eu, né, sou suspeito a falar, ou posso falar, porque eu trabalhei com o Renato, né? Nós jogamos juntos, então é um cara que sempre teve esse astral lá em cima, sempre pensa positivo, então isso ajuda muito. O time que ele tem na mão, que é um timaço, o elenco muito bom, excelente, então trabalhando esse ego, essa administração, dando moral para os jogadores como ele está dando, a tendência é buscar o melhor rendimento. Passa pelo momento do São Paulo de oscilação e de dificuldade para montar o seu time titular. Antes, o São Paulo, nessa sequência, principalmente o ano passado, né, ficou muito latente essa coisa do Flamengo ter vencido o campeonato. Na verdade, foi esse ano, né? Porque o campeonato só terminou esse ano. O Flamengo não venceu o São Paulo. Um dos poucos times que o Flamengo não venceu na temporada. Então isso ficou muito marcante, porque era um baita de um time. Saiu o treinador, alguns jogadores, mas o São Paulo ainda se formando, ainda tendo uma organização de equipe, mas um São Paulo que aprendeu a jogar contra esse time do Flamengo, mais ou menos o que ele estava conseguindo no primeiro tempo. Mas aí essa qualidade individual do time do Flamengo, né, tem jogadores que decidem. O Gabigol hoje não fez um grande jogo. Não foi o Gabigol decisivo, mas do lado dele tinha o Bruno Henrique. Não tem o Gabigol, o Bruno Henrique resolve. O Everton Ribeiro não faz um grande jogo hoje, aí sai do banco o Michael, dá uma amplitude, aí tem uma Arrascaeta, aí o Vitinho entra no lugar do Arrascaeta, dá passe para gol. Então, assim, é um time que tem muitos valores individuais e que, com moral, com a estrela e com a boa condução do Renato, faz o time render. Então, está muito em cima disso a quebra do tabu. E uma quebra do tabu com 5-1, o rubro-negro está muito mais feliz e alegre, né? Sim, agora, essa diferença do primeiro para o segundo tempo, onde é que está, Pascoal? Foi o São Paulo que realmente caiu demais, as mudanças do Crespo que não deram certo, ou foi aquele caminhão desgovernado que você falou do Flamengo que passou atropelando tudo, hein, Pascoal? A Betoneira, ela foi ligar a Betoneira quando o São Paulo fez 1-0, o gol do Arboleda. Porque senão estava tudo quietinho, o Flamengo estava quietinho também. Aí tomou o gol porque o Flamengo é acostumado a tomar gol de bola aérea. O Flamengo, a defesa do Flamengo ganhou de 5-1 hoje, hein? Mas a defesa do Flamengo é defesa trem fantasma. Cada curva da bola um susto. O cara vai bater de escanteio, a bola faz curva, é um susto pro goleiro, é um susto pra torcida. Porque ninguém tira. Tem um zagueiro que tem quase 2 metros de altura e não consegue tirar uma bola. No primeiro tempo já tinha sofrido. Agora, cutucaram a onça com vara curta. Aí quando o São Paulo foi lá, fez 1-0, aí segurou, aí o São Paulo voltou todinho pra jogar no contra-ataque, porque tinha o Marquinhos com o Rigoni. E aí segurou. Quando segura, o Flamengo vai se encorpando, vai chegando, o Flamengo vai jogando, entra o Michael, muda a trajetória do jogo, abre o jogo para os lados, como disse o Zinho, dá amplitude, abre o jogo pelas laterais, dá espaço para quem vem por dentro, e quem vinha por dentro foi executando. E o Bruno Henrique, porque tem uma grande categoria, acabou fazendo 3 gols na partida. Existem jogadores, por exemplo, esse Igor Vinícius, ele não tem condição de jogar no time do São Paulo. Ele não tem condição. Todo jogo é um perrengue desse rapaz na lateral direita. Todo jogo. São Paulo hoje o Arboleda teve que dar uma mão para ele de novo. Já foi assim na Argentina e hoje o Arboleda foi dar uma mão para ele de novo. O que faz o treinador do São Paulo? Bota ele para marcar o lateral e não o ponta. Porque se ele for marcar o ponta, ele não consegue.
Até porque o Bruno Henrique tem quase 1,90 m e ele tem 1,70 m. O Bruno Henrique atropela, passa com tudo em cima dele. Então, hoje, com todo respeito, o São Paulo optou pelas condições erradas. E eu vou falar uma coisa aqui que pode chamar atenção e vai chamar atenção, porque eu sei que isso já está acontecendo. Se o treinador do São Paulo não começar a botar o time titular para jogar, ele vai perder o cargo no São Paulo. A torcida vai tirar o Crespo. Zona do rebaixamento, dificuldade, vem Copa do Brasil, São Paulo nunca foi campeão. Esse negócio de ficar mudando toda hora, mexer, você vai ver, vai pesar contra ele. Quando dá certo, como no Palmeiras, é brilhante, é sensacional. Quando dá errado, o treinador é professor Pardal. E aí quem cai é o técnico. Então tem que começar a entender o Campeonato Brasileiro. Ele está entendendo a Libertadores, legal. Ele está entendendo a Copa do Brasil, legal. Mas no Brasileiro?